Muito boa noite a todos. Eu não mudei a cena aqui. Não, mudei sim, aqui eu estou vendo outro. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Estamos ainda, como você vê aqui, às vezes eu me atrapalho aqui na transmissão porque eu estou manipulando o OBS aqui. Sejam muito bem-vindos, é uma alegria começar este segundo dia. Quero, antes de tudo, agradecer o retorno de vocês no Instagram. Alegra-me muito, vocês foram generosíssimos, né? Elogiaram muito. E também alegra-me muito que eu tenha conseguido dar a aula que eu tinha planejado, né? Apesar dos percalços iniciais. Mas hoje já está tudo ok, já arrumamos todos os problemas técnicos. Como ontem alguém cobrou meu cigarro, hoje eu estou começando já fumando também. E vou aproveitar aqui, digam pelo chat se estão me ouvindo bem, se estão vendo bem. Eu já recebi algumas mensagens antes de boa noite. Deixa eu ver aqui. Eu aguardo aqui o contato de vocês para saber se vocês estão ouvindo bem, se está tudo ok por aí. Flávio Dias, gostei muito da primeira aula, um espetáculo, muito obrigado. Tem uma mensagem também da Marineide, que diz: boa tarde, Malé, boa tarde ainda, né? Aqui já é noite. Moro em Itu, não é longe, né, Marineide? E meu sonho de meu marido é te conhecer e provar do seu cigarrinho. Estou à disposição aqui, é só marcar, a nossa casa está aberta para quem quiser nos visitar, tá bom? Aí é só entrar em contato comigo aqui pelo Instagram, pelo direct, ou então por e-mail, e marcamos um dia e você nos visita, e quem quiser nos visitar está à disposição, a porta está aberta. Está dizendo que o áudio está baixo. Deixa eu ver aqui se eu estou com volume. Não, eu estou com volume máximo aqui. Por favor, o áudio está baixo para todo mundo. Tem alguém que está dizendo que não estou vendo nem ouvindo. Mas espetáculo, professor, sua aula me surpreendeu, diz a Kelly, muito obrigado. A Ana está confirmando, é verdade, a casa mais aconchegante de Jundiaí. Sim, baixo, ontem estava bem alto. Deixa eu ver se tem algum problema no microfone aqui, enquanto a gente espera um pouquinho, o pessoal chegando. Alto-falante, escolha do microfone. Não, parece que estão propriedades, vamos ver aqui se eu... Não, está com o volume baixo. Vejam se agora melhorou o microfone. Mais gente reclamando do áudio baixo. Está baixo mesmo. Agora melhorou, eu acho, né? Eu configurei aqui, entrei na configuração do dispositivo e aumentei o volume. Outros já estão dizendo que o áudio está... Agora sim, diz a Paula. Ótimo, então pronto. Vê, sempre falta uma configuração aqui, né? Esse negócio de computação, mas vocês sabem disso, né? Não melhor do que eu, porque eu trabalho com computador desde 85. Eu cheguei a programar naqueles TK-85, que hoje uma máquina de calcular faz mais do que o TK-85. Mas eu não vou contar essa história, porque senão eu vou perder muito tempo contando essa história. Ainda neste momento aqui, aumentou, né? Ficou legal aqui. É que a gente já estava mexendo nas configurações aqui do microfone. Ainda neste momento de encontro aqui, de começo de conversa,
né? Eu quero assinalar aqui e mandar uma mensagem para a Heloísa, que me mandou uma mensagem aqui pelo direct, filha da Elizabeth, e diz ela que, eu vou ler para vocês, porque nós vemos nessa... Heloísa, você disse que ia estar na aula hoje, então estou te dando uma resposta aqui online. É uma alegria ter você aí. Não desista, pelo contrário, ame o conhecimento, a poesia, a arte, e que isto vai te ajudar a crescer, vai te dar apoio para ser uma pessoa cada vez melhor, mais aberta, mais luminosa. Então, a Heloísa me disse, tenho 11 anos e estou mandando mensagem pela conta da minha mãe. Estou participando da Semana da Comunicação e eu queria te perguntar uma coisa, pois eu falo para dentro. As palavras não saem para fora. Tipo, eu penso que falei, mas os meus órgãos que ouvem, não as pessoas. Entendeu? Entendi. E queria pedir se você tem algum exercício que pudesse me ajudar. Eu já respondi, mas é o problema de muitos de vocês também, hein? Veja, a Heloísa tem 11 anos. Lembram do que eu falei ontem? Que essa separação, essa disfunção entre palavra falada, né, e organicidade física começa por lá pelos 9 anos, 10 anos, no início da puberdade, vai se ampliando. Então, no caso da Heloísa, por exemplo, ela já não vai deixar, né, Heloísa? Você não vai deixar esse processo acontecer. E a resposta que eu tenho para você é que, particularmente, como eu te disse já pelo direct, e digo para todos vocês agora, que o exercício do cano que nós vimos ontem é essencial. E ele, por si só, isto não é motivo para vocês não fazerem o curso Encontre Sua Própria Voz. Mas ele, por si só, já vai colocar a ressonância, se você for persistente, fizer um pouquinho, 1 minuto por dia, 3 dias, 4 dias por semana, não precisa nem ser todo dia. Mas tem que ser persistente, perseverante. Daqui a um mês e meio, você vai notar uma diferença substancial. E você vai continuar fazendo de vez em quando até isso se tornar um novo hábito. E aqui eu já começo a fazer, né, uma breve retrospectiva do que a gente viu ontem, né? A Fabrícia está perguntando se alguém sabe lhe dizer se a aula de amanhã ainda está disponível. Não, a aula de amanhã não foi dada. Você quis dizer a aula de ontem, né? Está disponível sim aqui no canal do YouTube, depois você pode vê-la. Nós vamos deixar ainda alguns dias. Não, a gente disse ontem que ia ficar um dia só, mas modificamos para que você... A gente considerou pouco tempo aqui, então vamos deixar as aulas disponíveis ainda alguns dias, tá bom? Então, o que nós vimos ontem fundamentalmente é isto, que nós vamos adquirindo maus hábitos na fala, à medida que vamos crescendo, que vamos tomando consciência de nós mesmos, né? E vamos como que nos identificando com a consciência mental, ou, dito de outra forma, com a nossa mente, com os nossos raciocínios, não é? Veja, você acredita em muitas coisas porque você tem as frases correspondentes a esse conteúdo na sua mente. Mas isso não são coisas que você não experimentou diretamente. E assim por diante. Então nós vamos, aos poucos, habitando, vamos dizer assim, na nossa mente e separando a realidade concreta do nosso pensamento.
Então o que nós vimos ontem é que nós vamos adquirindo maus hábitos na fala. A maioria das pessoas fala muito aqui, ó, não é? E quando tem que falar mais alto, ela grita. Veja que uma coisa é gritar, outra coisa é falar alto. Veja, quando eu falo assim e começo a falar mais alto porque alguém está distante, eu não estou propriamente gritando. O grito vem quando eu falo aqui, eu nem preciso falar tão alto, você já sente que eu estou gritando, estou forçando a voz. E estou forçando a voz de fato. Tá certo? Então, um dos problemas nós vamos colocando a ressonância da voz na boca, no nariz, na garganta, e vamos perdendo essa ressonância natural da voz. A voz ressoa, e a gente chamou a atenção ontem, né? Quando eu vejo uma criança falando, ela fala por inteiro. Não é só a boca que fala, né? Já o adulto não. Muitas vezes eu vejo a pessoa falando e há uma desconexão. O corpo não corresponde ao que ela está falando. E a voz não corresponde à sua estrutura física. Né? Ontem eu dei exemplo de alguém que fala, por exemplo, assim, ó, né? E você percebe que alguma coisa está errada nessa pessoa. A voz não corresponde à imagem, ao corpo que eu estou vendo. Isto já interfere, já é um ruído na comunicação. Tá certo? Outra coisa que a gente viu são as tensões localizadas, particularmente pescoço, ombros e lombar. Além disso, a atitude também física, especialmente quando a gente senta. Eu lembrei, isso foi um sucesso lá na certificação do Ítalo, porque muitas pessoas, né, muitas pessoas falaram sobre isso. Eu lembrei que quando a gente senta, a gente tem que sentar sobre os isquios, sobre esses dois ossos da bacia. E que a maioria das pessoas descansa quando senta. Quando eu descanso, a minha voz já diminui. Ela se torna um pouco opaca, um pouco amortecida, porque eu me tornei um pouco opaco e amortecido, né? Eu recebi uma mensagem de um rapaz, de ontem para hoje, que observou isso, que estava assistindo à missa e que, sentado sobre os isquios, ele percebeu que ficava mais atento ao que estava acontecendo, participava melhor. Claro, você está em plena posse, vamos dizer assim, ou em maior posse do seu corpo. Você está enraizado na realidade. Nós somos muito mentais, muito mais do que pensamos. Então, fundamentalmente, foi isto que a gente viu ontem. E hoje, nós vamos passar para um segundo nível ontológico, como diriam os filósofos, do ser humano. O que a gente chama de psiquismo. Eu chamo também de alma porque eu faço essa distinção que às vezes os teólogos não fazem entre alma e espírito. O espírito é imaterial e depois nós vamos falar um pouquinho dele. A alma não. A alma é o nosso psiquismo. Psiche, em grego, é alma, né? E vamos falar um pouquinho ligado a isso, ao nosso processo de conhecimento. Como é que nós captamos a realidade, não é? Especialmente a realidade corporal que está em torno de nós. O processo é muito conhecido, né? Quer dizer, eu percebo o mundo que me rodeia com os 5 sentidos, tá certo? Isto se imprime, vamos dizer assim, chega na minha alma, no meu psiquismo, na minha memória, na minha imaginação depois, né? Chega na minha alma, vamos dizer assim. Isto eu já gostaria de apontar uma coisa que a maioria das pessoas não percebe, que é o seguinte: a nossa instalação na realidade
o estar presente. As pessoas falam muito isso, eu gostaria de ter presença, né? E elas acham que a presença é uma espécie de substância que você insufla em você mesmo e você se torna mais presente. Na verdade, a presença vem da atenção e da consciência, não é isto? E de uma consciência, vamos dizer, esclarecida. Quanto mais clara a sua consciência, mais presente você está na realidade, né? Tente captar agora um primeiro exercício breve. Você vai captar agora o que você está captando. Vai captar o que está captando é uma redundância, né? Você vai observar agora o que você está percebendo com os seus sentidos. Você está percebendo o monitor aqui à sua frente, ou o celular, né? Provavelmente tem uma parede ou um anteparo qualquer que te impede do teu olhar ir até o horizonte, tá certo? O que mais? Você está ouvindo alguma coisa? Eu agora acabei de ouvir o latido de um cachorro. Você está percebendo com o tato alguma coisa? Eu, por exemplo, estou percebendo a mesa aqui, com o meu braço direito, com o antebraço do braço direito e com o cotovelo do braço esquerdo. Não estou sentindo com o tato mais nada. Com o paladar, eu estou sentindo ainda um pouquinho do sabor do café que eu bebi há pouco, mas quase nada já. Quase que o paladar não está percebendo nada. E o olfato eu também não estou sentindo nada. O que você está percebendo agora, aqui e agora? É muito pouca coisa. Você está percebendo, por exemplo, os outros cômodos da sua casa? Não. Mas você está contando com eles, não é isto? Você está percebendo o céu? Eu aqui, por exemplo, que estou no escritório com a janela fechada, não estou vendo o céu. Eu estou percebendo um fragmento muito pequeno da realidade. Está vendo isso? E o resto da realidade? Como é que você sabe que ela está lá e onde ela está? Porque você sabe onde está a cozinha, a porta da rua, estou imaginando que você está em casa. Você sabe onde está o céu, né? Você não se engana, abre a porta, acha que o céu está lá embaixo, aí abre a janela e diz, opa, o céu estava em cima, eu pensei que... Não, né? Você está muito bem orientado no espaço. E no tempo também, você sabe o que fez há 5 minutos antes, não sabe? Como que chegou aqui, e quais são as suas expectativas, o que você está querendo aqui, o que você vai fazer amanhã, isso tudo está na sua alma, não está? Na sua mente, a gente pode dizer. Está onde? Está na sua memória e na sua imaginação. Por exemplo, o que eu vou fazer amanhã, né, eu posso guardar na memória que tenho que fazer X ou Y, tenho que ir ao banco e tenho que ir na academia. Eu não vou à academia, graças a Deus. Eu já estou velho, não preciso disso. Mas tenho que comprar uma lâmpada para... Enfim, você tem planos para amanhã que estão guardados na sua memória. Mas também você pode imaginar o trajeto que você vai fazer. Se você conhece o lugar, você pode imaginar como você vai comprar. Se você conhece o dono da venda, por exemplo, tem que buscar pão na padaria amanhã, e você é amigo do padeiro, você já imagina, e aí talvez você sinta alguma coisa, uma emoção, você gosta dele. Aí você lembra, sua memória trabalhando, daquela piada que ele contou e você ri, você fica um pouco alegre, não é? Nós vivemos muito na nossa, através, não é na nossa, porque nós
Não deveríamos, pelo menos, estar instalado só isso, mas através da nossa imaginação. Nós vemos na realidade. Mas você percebe que todas essas imagens, a do padeiro, a do céu, a do outro cômodo, da cozinha, etc, 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 das redondezas aí da sua casa, elas estão guardadas na sua memória. Aristóteles dizia que o homem pensa com imagens. E às vezes a gente identifica essas imagens apenas com as imagens visuais, ou então, não, lendo Aristóteles as pessoas identificam com as palavras, só. Mas não é isso que ele está dizendo, ele está falando imagens, e ele é muito claro, definindo imagem como tudo aquilo que passa pelos seus sentidos. Portanto, você tem imagens visuais, auditivas, as palavras são imagens sonoras, né? Melhor que auditiva, até sonora. Você tem imagens visuais, sonoras, né? Você tem imagens táteis, palativas, você tem imagens olfativas, e você ainda tem umas imagens do que a gente chama de sentido sinestésico, das sensações internas do seu corpo. Por exemplo, quando você tem uma cólica, você lembra da imagem dessa cólica. Essa imagem é sinestésica, é um movimento, né? Kines, acho que é kines. Em grego é movimento. Então você sente os movimentos internos do seu corpo e tudo isso vai para a sua memória, você guarda isso tudo. Tá certo? Felipe está perguntando como diferenciar a memória do afeto. A memória é uma espécie de depósito das imagens. É tudo aquilo que está guardado, todas as imagens que estão guardadas na sua mente, que você percebeu, estão na sua memória, mais ou menos acessíveis. O afeto é a sua reação a essas percepções, e não só percepções, pode ser a ideias também. Alguém te diz, alguém te ensina, por exemplo, você é um matemático e o professor te ensina a resolver um problema e você consegue resolver, vem uma alegria, é um afeto, é uma emoção. Você sentiu isto te afetou. Uma intelecção, portanto, entender alguma coisa, afetou a sua alma e gerou alegria. Tá certo? Eu vou falar um pouquinho das emoções logo. Então a memória, o Aristóteles dizia que a memória e a imaginação são a mesma faculdade, trabalhando de maneiras distintas. A memória recupera, né, ela guarda tudo aquilo que passou pelos seus sentidos. E a imaginação combina essas imagens. Deixa eu tomar um gole d'água aqui. A Juliana está lembrando, alguns cheiros me levam para a infância. Sim, o olfato tem essa característica. A mim também, eu acho que é todo mundo, né? O olfato tem um poder evocador, e especialmente da infância, né? Mas do passado, não é? A gente às vezes sente um cheiro e é transportado em imaginação para algum momento do passado. Então, quando você imagina alguma coisa, por exemplo, você combina, né, os dados que estão na sua memória. Tá certo? Agora, você também tem desejos. Esses desejos estão relacionados com as imagens, porque você não pode desejar algo de que você não tenha notícia. Você pode até sentir um vazio, um desejo, né? Às vezes a gente sente isso, né? Eu estou com desejo, mas eu não sei do que. Aí não é bem um desejo. Você está experimentando uma espécie de vazio existencial que, às vezes, um alimento, às vezes, uma distração preenche temporariamente, tá certo?
A Dani está dizendo que não tem imagens mentais. Claro que você tem, Dani. Essas palavras que você usou estavam onde? Estão na sua memória. Você tem e nós trabalhamos o tempo todo com essas imagens. É preciso que nós tomemos consciência disso, porque senão nós não vamos conseguir nos comunicar, nos expressar. Porque eu me expresso por imagens também. As palavras são imagens sonoras, né? Então, voltando, nós temos desejos, né, e nós temos necessidades que são físicas. Quer dizer, a fome, por exemplo, não é propriamente um desejo. Claro que ela já é coberta logo por um desejo de prazer, né? Eu tenho fome, mas logo vem junto, praticamente com a fome, o desejo de sentir um prazer palativo, né? É gostoso comer aquele bolo, como disse a Neuza aqui, caseiro que a minha avó fazia com erva doce. Aquilo era muito saboroso, não é? E nós temos as emoções. Isso tudo acontece na nossa alma. As emoções são reações a acontecimentos, a entendimentos, a qualquer coisa que te aconteça. Você não pode produzir uma emoção diretamente. Se eu te disser agora assim, ó, fica alegre, ou fica triste, ou fica temeroso, você vai me perguntar, mas por quê? Não é isso? É quando alguma coisa acontece, ou no caso do temor, quando alguma coisa pode acontecer e você percebe essa possibilidade que surge a emoção. Emoção vem de ex movere, ou seja, que é o afeto também, né? Nós somos afetados por algo e reagimos emocionalmente. Tá certo? Até aí, imagino que vocês estejam acompanhando e que está tudo bem. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida em relação a isso? Põe aqui no chat, por favor. Enquanto eu bebo mais um gole d'água. Olha, o Marcelo está perguntando qual é a diferença entre emoção e afeto. A ideia de afeto é mais ampla, porque eu sou afetado, é uma afecção, né? Então eu posso até considerar que perceber algo com o tato é uma afecção, você teve um afeto. Mas geralmente a gente usa afeto e emoção como sinônimos. Você pode também dizer que as emoções acontecem ao sabor das circunstâncias e os afetos já são relações sentimentais, vamos dizer, mais fixas, mais determinadas pelo contato íntimo ou mesmo pelo contato ao largo do tempo, né? Então eu tenho um afeto que seria uma reação emocional, mas não a um momento, mas a coisas que eu já conheço e eu vou cultivando, né? Quando eu fico alegre ao lembrar de algo feliz que me aconteceu no passado, isso é produção da memória ou do afeto, dos dois. Você lembra pela memória e isso te causa uma emoção, né? Deixa eu ver o que mais aqui. A Alessandra está perguntando, vai falar sobre o Deu Branco? Ué, Deu Branco é exatamente quando a sua memória não corresponde à sua intenção, né? Você quer buscar alguma coisa e simplesmente ela desaparece, né? Isso pode acontecer, mas não dá para a gente analisar essa situação aqui sem nos perdermos aqui da exposição. Alguém está perguntando, existe alguma técnica para guardar coisas que lemos? O desafio de hoje vai tratar justamente disto. Daqui a pouco eu vou passar um pequeno exercício para vocês
e vou falar sobre a técnica de memorização. Alguém está curioso, a Lívia está curiosa sobre o que eu estou fumando. Estou fumando esse tabaco de enrolar, porque esse tabaco ele é mais limpo, não é muito agressivo, não é muito químico, o papel também não tem pólvora como o do cigarro normal. É um cigarro normal, é tabaco, só que enrolado. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui, vamos fazer esse breve momento de retorno de vocês. Perco fácil a linha de raciocínio e as palavras na hora de me comunicar. Como posso trabalhar isso, professor? Faça o curso enquanto sua própria voz, isso vai melhorar bastante. Isso estaria ligado à emoção? Não, isso está ligado mais à atenção, à consciência. Não é? Nossa atenção hoje em dia é muito dispersa. Nós vivemos sendo como que puxados por todos os lados, nos interessando por muita coisa. Isso nós vamos falar mais um pouco amanhã, mas nós temos que diminuir a quantidade, isso tem a ver com o que nós estamos falando hoje, de imagens que nos chegam, né? Ok, eu acho que assim, eu vou continuar aqui de olho no chat, tá bom? Mas isso aqui é muito... Bom, já que estamos aqui ainda nessa pausa, o Felipe perguntou se eu já fumo cachimbo. Eu já tentei fumar aquilo lá, não gosto, não quero e não vou tentar de novo. Mas muitos amigos fumam e gostam muito. Eu não... Tá bom? Então vamos adiante, porque o cigarro aqui é um assunto, se bem que hoje em dia começa a falar de cigarro, todo mundo já salta, né? Vamos voltar à questão da atenção e vamos dizer assim, do filtro, da purificação. Se vocês entenderam tudo que eu falei antes, e vocês já me deram retorno aqui que entenderam, né? Vocês agora podem perceber que a nossa alma é muitas vezes dispersa, nós não conseguimos concentrar a nossa atenção em alguma coisa, em algum trabalho, em alguma leitura, e mesmo ter, vamos dizer assim, uma integridade, uma personalidade mais coerente e íntegra, porque nós estamos absorvendo imagens o tempo todo. Entre no Instagram, não agora, ou no YouTube, ou no WhatsApp, e você vai perceber, e preste atenção nisto, a quantidade de imagens desconexas que você recebe. Vem imagem de tudo que é lado. Não é? Você tem lá, se você, por exemplo, é cristão, você está lá no Instagram, aí vem uma imagem do Cristo, aí logo vem uma bolsa, aí depois vem um sapato, e agora até já são gêneros, né, de vestuário. Aí você continua, aí aparece uma menina falando negócio que ela aprendeu, e assim por diante. Isso tudo está indo para sua memória. Então, digo uma coisa para vocês. A memória de vocês, a nossa também, mas eu trabalho com isso há muito tempo e tenho minhas defesas aqui, né? Mas a memória do homem comum hoje é uma lixeira enorme. Tem de tudo, né? Desde coisas boas até um monte de porcarias. E quanto mais você está aí nos meios sociais, no Instagram, etc., mais porcaria tem. Então você vai ter que tomar uma decisão de diminuir e também selecionar as imagens que você absorve. Porque você está aberto, seus sentidos estão abertos para o mundo, para a realidade. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Quanto tempo faz que você não observa o céu estrelado? Fica lá, eu não vou dar muito tempo, tá? 10 minutos. Observando o céu, só observando. Não é para fazer o atlas do céu, fazer mapa, fazer constelação, não. É olhar o céu e ver as estrelas, como elas estão
como elas aparecem para você, observar o céu. Ninguém mais faz isso. Nós vivemos, né? Ontem a gente falou sobre isso, nós vivemos cercados de tecnologia muito mais do que pensamos. Nós pensamos que estamos dentro da realidade concreta, mas não. O que nós chamamos de realidade concreta é muito abstrato, é muito mental. Entendeu? O Augusto está dizendo, não consigo parar de pensar, não consigo manter minha mente calma ou vazia. Mente vazia é a oficina do diabo, como diziam os antigos. Então não é que ele tem a mente não vai ficar vazia. Tudo bem se você falar, mas Santa Teresa d'Ávila, mas Santa Teresa d'Ávila estava lá na quinta, sexta morada. E não era vazio. Você não tem que ter a mente vazia, você tem que ter a mente aberta para a realidade concreta. Seja externa, seja interna. Você está sempre percebendo, ó. De novo vamos fazer aquele exercício que a gente fez há pouco. Ficar em silêncio e ver o que eu estou percebendo. Daqui a pouco você vai notar, agora não só com os sentidos, que surgem imagens na sua mente, sons. E você percebe também o quê? Os movimentos sinestésicos, ou seja, você percebe o movimento do abdômen respirando. Sempre estão acontecendo muitas coisas. Mas nós assentamos muito no discurso mental. É este o problema. Esse é um dos problemas fundamentais da comunicação. As pessoas não percebem, mas elas estão falando não a partir de si mesmas. Como eu gosto de dizer, elas não estão falando a partir do seu coração, mas estão falando a partir da sua cabeça, da sua mente raciocinante. Não é? E elas identificam-se com essa mente raciocinante, por isso que estão tão perturbadas hoje. Não é? A Anne está perguntando se a meditação ajuda a nos instalar mais na realidade. Depende da meditação. Depende. Pierre diz, meditação pode ser um caminho para limpar a mente, certo? Depende da meditação. Eu faço meditação há muitos anos, mas a meditação cristã, que significa pensar com lentidão e com muita atenção, com muita consciência, um pequeno texto do Evangelho, por exemplo, e relacionando isto com a minha vida concreta, com as minhas paixões, com os meus desejos, com as minhas ações, voltando para lá, tentando compreender a realidade. Esta meditação ajuda muito, que vai te dando o quê? Uma atenção maior à realidade concreta. Tá certo? Bom, vamos passar agora. Essa exposição é muito breve porque é a condição que a gente tem aqui, né? Eu estou apresentando um conteúdo que eu aprofundo muito lá no curso Encontre Sua Própria Voz, que são assim, acho que tem 16 horas de aula, são 8 aulas, não chega a 16, umas 12, 13 horas. O João aqui, que é meu filho e assistente, está dizendo que são 16 mesmo. E ainda tem uma série de exercícios gravados, então tem muito material lá que não dá para sintetizar aqui, dá para apontar, vamos dizer assim, os fundamentos sobre os quais a gente trabalha, né? Mas já fizemos um mapa, eu acho, do que é a alma, né? O que está na nossa alma e como nós habitamos a imaginação, a memória, particularmente, e os sentimentos também, as emoções, são como que intermediários entre nós e o mundo concreto. Tá certo? É através deles que nós chegamos na realidade. Mas o que interessa é a realidade, não essa intermediação. Agora, se essa intermediação está confusa, vamos dizer,
dispersa, cheia de ruído, a nossa visão da realidade vai estar assim. Então é preciso mesmo limpar, purificar o olhar, os ouvidos, ouvir. Hoje mesmo alguém me mandava uma mensagem perguntando sobre diálogo, comunicação e dizendo que as pessoas não ouvem o que ela diz. E eu dizia para ela, sim, mas muitas vezes a gente fala demais, a gente fala coisas que não interessam, não é? A gente se dispersa. Por quê? Porque a gente não tem intimidade com a própria realidade, conosco mesmo, com os outros. Então, além de diminuir a quantidade de imagens que chegam à sua memória todo dia, selecione essas imagens. Veja filmes de arte, por exemplo. Leia grandes obras de ficção. Observe a natureza, o céu, uma árvore, uma flor. Entre em contato com, ou melhor, deixe que povoe a sua memória com imagens bem estruturadas e significativas. Então é um trabalho duplo. Um de negação de imagens negativas, dispersas, ruidosas. Outro, a absorção de boas imagens. É fundamental. Então vamos passar ao nosso exercício de hoje. Eu vou colocar aqui para vocês um texto e vou falar sobre o exercício. Tem a ver com memorização, sim. Então a sugestão sugestão de exercício para você fazer, não agora, porque não vai dar tempo, mas depois da aula, até amanhã, e depois você me dá um retorno, faz os seus comentários, suas perguntas lá pelo Instagram ou aqui mesmo no YouTube, tá certo? Então eu vou colocar aqui na tela um texto que é um pequeno parágrafo do Fernando Sabino, no livro Deixa o Alfredo Falar. E o exercício é o seguinte, você vai pegar um pequeno trecho, como este aqui, não precisa ser grande, você pode pegar um poema também, daqui a pouco eu comento isto. E você vai ler em voz alta. Então vamos lá, eu vou fazer este exercício, tá? Estou vendo que está me cortando um pouco aqui a cabeça. Eu vou corrigir aqui, pronto. A arte brasileira da conversa não é de fácil aprendizado. Fecha os olhos e repete. A arte brasileira da conversa não é de fácil aprendizado. Confere. A arte brasileira da conversa não é de fácil aprendizado. Isto é uma coisa que eu quero que você observe. Quando eu falo um texto em voz alta, ele fica disponível sonoramente para mim, vamos dizer. E se eu tentar fazer um trabalho de recuperação, você vai dizer, o que eu li mesmo? A arte brasileira da conversa não é de fácil aprendizado. Acho que é isso. Mas você viu que não veio tão fácil? Isso você pode usar também para memorização de números, quando você tem, por exemplo, preencher o cartão de crédito num site, né? Você diz um número lá, eu não tenho nenhum número disponível aqui, mas eu vou dizer qualquer número aqui, eu vou pegar aqui um que está 27010364, 27010364. Você recupera sem pensar, se você tentar lembrar você não vai conseguir. Mas esse é um exercício paralelo, só assim, depois faça este. Vamos voltar aqui, que é o mesmo exercício, mas num texto. Como toda arte, exige, antes de mais nada, uma verdadeira vocação. Como toda arte, exige, antes de mais nada, uma verdadeira vocação. Confere.
como toda arte, exige, antes de mais nada, uma verdadeira vocação. Vamos ler as duas juntas agora. A arte brasileira da conversa não é de fácil aprendizado. Como toda arte, exige, antes de mais nada, uma verdadeira vocação. A arte brasileira da conversa não é de fácil aprendizado. Como toda arte, exige, antes de mais nada, esqueci. Aí o que você faz? Vai lá de volta. Antes de mais nada, uma verdadeira vocação. Eu vou fazer de novo então essa frase porque eu pulei uma etapa aqui, né? Apressei-me. Até porque eu estou só expondo o exercício aqui, não quero ocupar todo o tempo de vocês com isso aqui. Como toda arte, exige, antes de mais nada, uma verdadeira vocação. Repito, como toda arte, exige, antes de mais nada, uma verdadeira vocação. Saliento de novo, o que importa é que você recupere esse som que você emitiu sem pensar. Ou o pensamento é esse, o pensamento é só uma espécie de foco consciente que você põe na questão, tá bom? Vamos adiante. E essa vocação se aprimora ao longo do caminho que vai da inocência à experiência. E essa vocação se aprimora ao longo do caminho que vai da inocência à experiência. Quando eu repito aqui de olhos fechados, quando eu repeti agora de olhos fechados, na metade da frase surgiu aqui um receio, uma emoção, um afeto, em relação ao que? A ação que eu estou realizando e ao objetivo que eu tenho. Um receio de não lembrar a continuação. Vai acontecer com você. Não dê bola para esse receio e continue. Tenha confiança. Que isso é uma coisa que você tem que desenvolver também. A confiança na realidade. Não é confiança em si mesmo. Eu sou forte, eu sou bom, eu consigo. Né? Não. Confiança na realidade. Você faz parte da realidade. Tá certo? Então, se você tem confiança na consistência da realidade, você vai ter confiança em você também. Tá bom? Era esse o exercício. Aqui não tá não, termina com uma frase que é facilzinha, né? Como em toda arte. Como em toda arte. Né? Como em toda arte. Depois você pode aprofundar isto, mas eu vou amanhã, já me comprometo, a falar um pouquinho de um aprofundamento que você pode fazer sobre este mesmo exercício, tá bom? Que já é um desenvolvimento dele, mas para não botar o carro na frente dos bois, façam este exercício como eu sugeri agora, tá bom? Em vista do nosso tempo, já são 9h20, eu quero terminar às 9h30 aqui para não abusar da paciência de vocês. Eu não vou mais repetir, mas você pode voltar atrás aqui e rever a gravação, tá bom? Então voltemos aqui à nossa cena inteira, sem o texto, para entrar, né, como dizia o Odorico Paraguaçu, vamos deixar dos entretanto e vamos para os finalmente. E uma coisa que eu quero observar aqui, que eu falei agora, apontei para isso lendo, agora no final da leitura, é que, quando eu disse, não vamos botar o carro na frente dos bois, é que essas expressões populares, né, aquelas frases bem construídas, como a do Camões, transforma-se o amador na coisa amada. Essa frase é uma síntese muito profunda e precisa do que é amar. E construída, e aí entra outro comentário, né? Memorizar não só textos em prosa, como esse do Fernando Sabino, sempre de grandes escritores, para esse exercício. Também, deixa eu botar aqui porque o chat, para eu acompanhar o que vocês estão
colocando aqui. Também grandes poetas da língua portuguesa, porque não adianta, a tradução já vai diminuir a qualidade sonora, rítmica do poema, e é isto que importa. Então, Camões é fundamental, mas vocês podem pegar Cecília Meirelles, Manuel Bandeira. O que não nos falta no Brasil é grandes poetas. Nós temos, assim, de todas as artes, a poesia onde nós temos maior quantidade de grandes artistas. Então, para esse exercício, nós estamos com o prato cheio. Agora vem outra imagem, o prato cheio. Então, essa é uma observação. Não só os provérbios, mas as metáforas, metonímias, nós usamos o tempo todo e não percebemos. É que nem o burguês fidalgo lá do Molière, que contrata um professor de português que explica a diferença entre prosa e poesia, e ele fica maravilhado porque ele descobre que sempre falou em prosa e não sabia. Olha que maravilha! Não é? Assim também, nós fazemos poesia o dia inteiro e não percebemos. Quando eu digo, por exemplo, estou de saco cheio, é uma imagem. Ou quando eu digo, estou morto de cansado. Às vezes a gente não diz nem de cansado, nem explica, né? Gente, estou morto. Porque a própria intenção da fala já explica, não é isso? Ou quando você diz, odeio hambúrguer. Não é bem ódio, você só não gosta, mas você fez uma hipérbole, você exagerou. Então, nós temos que recuperar a riqueza da linguagem. Isso é outra coisa que eu trato lá no curso, aponto lá no curso, e que a leitura dos grandes escritores é fundamental para e que a leitura dos grandes escritores é fundamental para desenvolver. Tá bom? Mas não vou continuar nisto aqui porque já estamos chegando no nosso tempo. Então, só revisando rapidamente o que nós vimos hoje, que além do corpo, nós temos que também ser conscientes, estar em contato com mais lucidez, vamos dizer assim. Lucidez vem de luz, né? Mais lucidez com a nossa alma, o nosso psiquismo. Né? A nossa memória está sempre trabalhando, a nossa imaginação está sempre trabalhando, nós estamos sempre num estado de alma, não é? Ou seja, nós temos que cultivar a vida interior. Primeiro, tomando pé, vamos dizer assim, na nossa alma. Nós vivemos muito nesse reino psíquico. Ordenar isso aí, porque está tudo meio confuso, quando não está, ruidoso e disperso. Aí as pessoas dizem, eu não consigo me concentrar em nada, mas é claro, você tem trocentas imagens brigando pela sua atenção, não é? Na sua mente. Como é que você vai se concentrar? Você começa a ler, aí vem um negócio, aí vem outro. Tá certo? Então, hoje falamos bastante sobre a alma. Amanhã eu vou entrar também na inteligência um pouco, né? E fazer uma abordagem sobre como é que se relaciona inteligência, memória, emoção, né? E corpo na comunicação. Tá certo? Então nós vamos amanhã fazer uma espécie de síntese entre o que nós vimos hoje e ontem, acrescentando ainda uma breve exposição sobre o entendimento, sobre a inteligência. Tá certo? Porque este, de fato, é, vamos dizer assim, o método que eu acabei construindo, né? Criando, a gente até pode dizer, porque construindo parece que você está falando de uma coisa material, né? E não é material. Eu fui criando ao longo desses anos de ensino. Né? Eu já comentei ontem com vocês, há 40 anos eu ensino e faço teatro. Faço como ator, né? Mas ensino atores também. E há 6 anos já
também ensino este método, né, que é expressão. No fundo é o método de expressão vocal, como é que eu me expresso, ou expressão mesmo pessoal, que se dá através da voz, né, na fala, tá certo? Então vamos lá, o Vender diz, ótima aula, obrigado Vender. Me lembrou das aulas de fenomenologia ao trazer elementos como memória, imaginação, sim, não dá pra gente desenvolver isso agora. Eu desenvolvi isso muito numas aulas da plataforma Convívio, que é, e não só vou apontar para você que sabe o que é fenomenologia e citou, né? Ainda tem esse fato de que os fenômenos eles estão apontando para realidades que os transcendem. Né? Notem isso, que tem a ver com o que eu falava da memória e imaginação antes. Você não vê a alma das pessoas, né? Você vê o corpo delas. Mas você fala com as pessoas, você não fala com o corpo das pessoas. Boa tarde, seu ombro. Ninguém faz isso, né? Boa tarde, peito. Às vezes a gente fala, mas aí não vamos entrar nisso, né? A gente fica atentando só para o corpo da pessoa. Mas é por outros motivos, não de comunicação verbal. Né? Então, nós estamos percebendo sempre as substâncias por trás dos fenômenos, né? Isso é importante da gente perceber. A gente vai passar por esse assunto amanhã, tá bom? Deixa eu ver se falta alguma coisa para eu dizer agora nessa finalização. Sim, que vocês comentem. Agora nós vamos publicar o resumo da aula no Instagram e comentem lá o que vocês acharam da aula, o que aprenderam, podem fazer as perguntas também, podem até também falar mal de determinados aspectos aqui, para a gente corrigir, tá bom? Mas comentem lá. Como diz, né, outro ditado, né? Falem mal, mas falem bem, mas falem de mim. Falem mal, mas falem bem, mas falem do curso. Encontre sua própria voz. E na aula de amanhã, nós vamos fechar, vamos dizer assim, né, articular esses elementos, esses conhecimentos que nós tratamos, de que nós tratamos ontem e hoje. Não só conhecimentos, mas essas dimensões, essas realidades do ser humano que muitas vezes nós não percebemos como se articulam. E a questão mesmo de você encontrar uma voz própria é você articular sem, assim, separando, mas não, mas articulando, sem confundir os níveis ontológicos, os níveis de existência que estão em nós mesmos e na própria realidade, não é? Então nós vamos fazer esta, vamos dizer, articulação sobre o que a gente falou ontem e hoje. Outra coisa que eu quero lembrar é, o João acaba de botar no meu nome aqui, porque é da produção, né? Que a apostila de hoje está aqui nesse link que ele colocou. E mais ainda, amanhã, pelo e-mail, a gente vai mandar as 3 apostilas para vocês, porque algumas pessoas não conseguiram pegar uma delas, a de ontem no caso, né? Porque hoje que foi a segunda e ninguém ainda me mandou mensagem nesse sentido, mas a de ontem não conseguiram pegar. Nós vamos enviar as 3 amanhã, tá bom? Pelo e-mail. Então, amanhã nós vamos voltar a falar sobre isso e fazer esse fechamento para que vocês compreendam como é que isso tudo se articula nesse método que a gente pode chamar do método Encontre Sua Própria Voz. Eu não gosto de chamar método Malé, né? Eu não gosto do meu nome assim, solto nesse sentido, né? Nomear um método para mim é muito esquisito. Então, se alguém tiver uma boa sugestão para o nome do método, também envie aí para mim que eu vou considerar. Porque como a gente fala, né? Eu vou falar um pouquinho amanhã, mas nós vamos falar, eu falo muito lá no curso, o nome das coisas é de extrema importância. Quando eu vou aprendendo o nome das coisas, eu vou como que
não só compreendendo, mas me tornando o que eu compreendo, né? Como dizia o velho Aristóteles, tá bom? O Vitor Salles, que alegria tê-lo aqui, meu querido amigo, filósofo, se é que eu estou pensando. Deve ser, né? Não estou vendo a imagem direita aqui. Não, não é. O João está dizendo que não é. Independente, Vitor Salles, o curso consegue de alguma forma nos ajudar a perder a inadequação diante das câmeras? Sim. Eu não trato diretamente disto, mas o resultado vai ser esse, né? Você estando assentado na realidade e se relacionando com a realidade concreta, aos poucos você vai encontrando como dialogar com a câmera, tá bom? Metodologia da voz, método de expressão da alma. Obrigado. Vão mandando aí que eu vou ler isso tudo, garanto para vocês, tá bom? Eu vou abrir mais uma caixa de perguntas no Instagram, agora depois da aula, para que também vocês deem um retorno como deram ontem, como eu pedi, tá certo? Que foi importante porque aí eu vou pensando mesmo, né, o que falar amanhã a partir do retorno de vocês. Então, por hoje era isto. Agradeço de coração a presença de todos, agradeço também a visualização aqui de quem não pôde estar online, mas está acompanhando esta semana, e amanhã voltamos a conversar sobre o curso Encontre Sua Própria Voz e este método que eu criei ao longo dos anos. Então fiquem com Deus e até amanhã.